Shalom, queridos. Shabbat Shalom. Shavuot para quem vai assistir esse vídeo durante a semana. Boa semana e feliz sábado. Estamos na Parashá Vezot HaBirachá, que quer dizer esta é a bênção. Essa é a última porção da Torá e ela geralmente cai no meio da festa de tabernáculos ou no fim da festa de tabernáculos. E nós estamos em tabernáculos. Hag Sameach Sukkot para você e toda a sua casa, toda a sua família. Feliz festa das tendas, porque é festa em Israel. E nessa paraxá, nessa porção, eu quero trazer uma prédica rápida e quero falar um pouco sobre as sensações do ser humano e a maneira que nós lidamos com o fim das coisas, principalmente com a morte humana. Infelizmente, o homem não foi criado para morrer. Infelizmente. Por que eu digo isso? Porque nós morremos. O salário do pecado é a morte. Então, infelizmente, o ser humano é mortal. E nós fomos criados para ser eternos. Então, é uma coisa que a gente não aprende a lidar nunca, é com a ideia do fim das coisas e principalmente com o fim relacionado à morte. Nós temos dificuldade de lidar com o fim de relacionamentos, com o fim da vida humana, com o fim, às vezes, de um emprego, de uma carreira promissora e até com o fim da própria saúde, quando nós perdemos a saúde. Mas enfim, a paraxá dessa semana nos traz um ensinamento fantástico, algo misterioso, surpreendente, porque o grande líder Moisés, ele está escrevendo sobre a sua própria morte. Lembre-se que quando Moisés morreu, toda a Torá estava escrita. O próprio livro de Deuteronômio vai dizer que este é o rolo de toda a Torá, que está nas mãos de Moisés. Agora, eu tenho que ler com você alguns versículos da Torá, e depois eu quero ir no Novo Testamento, lá na parábola do rico e Lázaro, para você entender uma coisa sobre Moisés que de repente você não entendeu até hoje. Ele foi um homem muito importante, e a Bíblia diz que ele falava com Deus face a face, cara a cara, sem intermediários. Vamos entender o que aconteceu então na Parashá Vezot HaBirachá, que quer dizer esta é a bênção. Capítulo 34 de Deuteronômio, verso 1 até o 7. E subiu Moisés das planícies de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte a Jericó, e mostrou-lhe o Eterno toda a terra de Gileade até Dan, todo Naftali, e a terra de Efraim, e Nash, toda a terra de Judá, até o mar do oeste, e a terra do sul, a planície, o vale de Jericó, cidade das palmeiras até Tsoá. E disse-lhe o Eterno, esta é a terra que jurei a Abraão, a Isaque e Jacó, dizendo, a tua descendência darei. Eu te fiz vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Que coisa dura, né, gente, de se ouvir. E morreu ali Moisés, servo do Eterno, na terra de Moabe, conforme o dito do Eterno. E sepultou-o no vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. E Moisés era da idade de 120 anos quando morreu. Um dos motivos de ninguém saber onde Moisés foi enterrado é que, inclusive, quando ele estava escrevendo sobre a sua própria morte, ele não disse o lugar da sua sepultura. Até para não gerar idolatria entre o próprio povo de Israel. Os povos da antiguidade tinham muita facilidade de idolatrar tanto sepulturas como pessoas, como a ideia de memórias. Então eles poderiam realmente fazer, depois da morte de Moisés, dele um ídolo. E isso partiria o coração de Moisés se ele sonhasse isso em vida. Porque Moisés era um homem de Deus e sabia que o Shema Israel diz que Deus é único. Agora, olha que interessante. Vamos lá. Nós estamos lidando com um texto fantástico. Por quê? Porque todas as vezes que a gente vai falar da Torá ou da lei, até o próprio Jesus disse, essa é a lei de Moisés. O próprio Deus em Malaquias, capítulo 4, verso 4, disse, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual ordenei em Horebe, estatutos e juízos para todos sempre. O próprio Deus, quando vai se referir à Torá, falando através da boca do profeta Malaquias ou para Malaquias e para nós, nos últimos versículos do chamado Velho Testamento erradamente, Deus diz que a lei é de Moisés. Jesus também fazendo menção, disse, a lei de Moisés diz. Então, a lei é de Moisés ou é de Deus? Claro que a palavra é de Deus, mas foi dado a Moshe, esse grande homem, grande servo, humilde, o mérito de ter sido escriba, detentor, autor e compilador das palavras de Deus. E o curioso é que o próprio Moisés tem que escrever sobre a própria morte. Por quê? Porque quando Moisés está escrevendo Deuteronômio 34, ele ainda está vivo. E eu li para você aqui. Imagine, eu sou escritor, eu escrevi um cordel, um livro, um livreto, e nesse livreto, de certa forma, entre aspas, eu tenho uma
visão, uma vidência da minha própria morte e escrever sobre isso, sabendo que vai ser assim. Claro, eu já ouvi muitos ditos até populares de pessoas que sabiam o dia que ia morrer. Eu também vi outros ditos de pessoas que morreram no dia do seu nascimento. São coisas misteriosas, até dentro das lendas populares, mas a questão aqui não é essa. A questão é, como foi para Moisés essa experiência de escrever sobre a própria morte? A gente tem muita literatura sobre isso, e a palavra que aparece ali, quando Moisés está escrevendo sobre a própria morte, é a palavra dimá. Dimá. Diz que Moisés, quando escrevia Deuteronômio capítulo 34, o finalzinho da Torá, na Parashá Vezot HaBerachá, ele escreveu em lágrimas. E alguns até dizem que quase toda a escritura da Torá ele escrevia em lágrimas. E a palavra dimá nos lembra em hebraico uma frase. Quando diz que Moisés escreveu em lágrimas, o Talmud traz para nós uma coisa fantástica. O Talmud traz Hamidame, ou Turma, né? Hamidame Turma, Midah Mat, ou Midamat. E ele escreveu com lágrimas. O Talmud quer ensinar o seguinte, ele escreveu com sentimentos misturados. Você já chorou na presença de Deus em uma reza, em uma oração, em uma prece? Você já orou a Deus e começou a chorar? E no seu choro vem uma mistura? Geralmente quando você chora pelo Ruach HaKodesh, pela inspiração divina em você, quando você chora em sinceridade, em um momento em você, o seu Criador, é essa sensação que Moisés sentiu que você sente. É uma sensação misturada de alegria com tristeza. E quando isso se mistura, é um sentimento indecifrável. E o próprio apóstolo Paulo vai chamar isso de gemidos inexprimíveis. Essa paraxá nos ensina muita coisa. Ela fala que a bênção está no princípio. A Torá do Eterno começa com a palavra Bereshit. No princípio, no mandamento, na sabedoria, na fé, no temor, tudo se resolve. E termina Vezot HaBerachá. Berachá significa a bênção ou a vida. Você quer saber o segredo das coisas? Do fim das coisas? Vá para o princípio delas. Você quer saber o segredo da vida? Olhe para a morte, não como o fim, mas como o início de um novo ciclo. Vá para o princípio. É no princípio que está o segredo da vida e no fim, para aqueles que têm esperança, não é o fim. No fim, é uma oportunidade de recomeço. É onde a sua alma vai esperar a ressurreição e a melhor parte e a melhor recompensa daqueles que acreditam em Deus. Moisés chorou quando escreveu sobre sua própria morte, mas ele estava com um sentimento misturado. Tinha tristeza porque ele amava o seu povo e ele queria entrar na terra e foi negado isso a ele. Isso doeu em Moisés. Por outro lado, ele sabia que estaria com o Eterno e a seu tempo ele não entraria agora mais numa terra apenas terrena, mas entraria na plenitude, na Nova Jerusalém. O Eterno te abençoe e que essa reflexão te traga no teu coração a ideia de que a lei de Moisés é importante, porque é o princípio. Até chegar no Evangelho de Cristo, nós passamos pela lei de Moisés. Até chegar no fim, nós passamos pelo princípio. Veja o que a parábola de Rico e Lázaro ensina. Lucas, no capítulo 19, do 29 ao 31. O rico desesperado, pai Abraão disse, se eles não derem credibilidade à lei de Moisés e os profetas, de nada adianta um anjo falar. Fica a lição. Nós temos que respeitar tudo que Deus nos disse na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. E esta é a bênção que nós temos, a Escritura Sagrada. Deus te abençoe.